Então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Laura, sou química industrial, sou sócia franqueada, né, da Química Inteligência Ambiental aqui em Santiago. Sou tecnóloga em gestão da produção industrial, faço pós-graduação em gestão da qualidade de alimentos e segurança. Então, atuo bastante nessa área de alimentos também, dentro da química e também concomitantemente com a área ambiental, que é uma das coisas que nós vamos ver hoje durante a conversa, né, a importância da união dessas duas áreas nas empresas, né. Então, queria começar conversando com o Sérgio. Sérgio, quer se apresentar um pouquinho para nós, para o pessoal que está nos acompanhando? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria cumprimentar o Marçal, diretor-geral da Químia. Obrigado à Rede Químia pelo convite. Cumprimentar a Natália, tá? Obrigado. Cumprimentar a Laura também. Então, meu nome é Sérgio, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Eu sou diretor franqueado aqui de Sinop, né? Médio Norte de Mato Grosso. A gente atua aqui também com a Químia, oferecendo aí os serviços ambientais e também um pouco de serviço agrícola, né? Isso aí. Então, começando. Sérgio, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque quando a gente fala em segurança dos alimentos, vem direto na cabeça das pessoas um supermercado ou uma indústria, né? Então, lá no campo, como que o engenheiro agrônomo ele consegue contribuir para garantir que o alimento ele venha seguro, que ele nasça seguro, que ele venha seguro desde o solo e depois vá para o consumidor final? Certo, então, na verdade, a gente precisa pensar como várias frentes, né, de atuação do agrônomo lá no campo para garantir um alimento seguro, de qualidade, né, para o consumidor lá no supermercado, para assim dizer, né. Então, vamos separar, por exemplo, começando ali pelo manejo da água e do solo, né. Então, o agrônomo ele vai fazer ali a instrução, a análise do solo, né, e a instrução do produtor ali para usar os fertilizantes adequados, em níveis adequados também para evitar a contaminação, né? Quando se fala em água, é muito importante a qualidade da água. Hoje em dia, para fazer uma outorga de uso de água, é necessário uma análise da qualidade da água. E por que isso é importante, né? Vamos imaginar ali um produtor, pequeno produtor, ele produz hortaliças, né, que é direcionado ao supermercado. A água que ele vai usar na irrigação, ela tem que estar livre de contaminantes, né? Vamos imaginar ali o que pode estar acontecendo com esse riacho, que ele está pegando a água para irrigação. Então, a montante desse rio, né, tem que saber, não se sabe, na verdade, o que pode estar sendo despejado ali, pode ser o que tipo de efluente, às vezes pode estar recebendo aquele rio. Então, é importante fazer uma análise de água, e um dos trabalhos do agrônomo, né? Quando pensa também a questão de defensivo agrícola, né, os agrotóxicos, isso aí é muito importante também, né, ter um acompanhamento aí do agrônomo para saber qual é o produto adequado para aquela cultura, se é registrado, né, se também aquele produto ali ele está sendo usado na dose adequada, se está sendo respeitado um período de carência, porque o uso do agrotóxico, a gente tem um critério chamado período de carência, que após a última aplicação, ele tem um período que tem que ser aguardado para ser colhido esse produto, né, para que garanta segurança lá para o consumidor. E também boas práticas agrícolas, né, como o uso de EPI, higienização de equipamento também, que é utilizado na produção agrícola, né, também pode ser adotado monitoramento de pragas e doenças para que consiga ali garantir que a aplicação de um agrotóxico só ocorra quando o nível de dano seja atingido. Antes disso, não seja necessário fazer uma aplicação de um agrotóxico, né? Então, isso também preserva o meio ambiente, é menos agrotóxicos que esse produto está recebendo. E também pode ser adotado, aí, por exemplo, programas de capacitação, e o agrônomo ele vai fazer treinamento ali com a equipe dessa produção agrícola, mostrando quais são os cuidados que devem ser adotados no uso de agroquímicos para evitar contaminação tanto de produto, até mesmo de ambiente, né, quanto de frutos, legumes e do meio ambiente, e entre outros, né. É justamente o que eu ia te perguntar, como que é possível reduzir, né, esses impactos ambientais durante o plantio, porque pode ter erosão do solo, também tem a questão do uso dos insumos, a contaminação da água, como tu falou, né, e também a perda de nutrientes, né, então
o papel do engenheiro agrônomo nesse processo de prevenir e mitigar os impactos é muito importante, né? Muito importante esse acompanhamento do engenheiro agrônomo, né? Sim, correto. Então, o engenheiro agrônomo ele vai trabalhar, né, de modo ali a elaborar programas e até processos de modo a mitigar esses impactos ambientais no campo, né? Então, em geral, ele tem um papel fundamental nos projetos em planejar, orientar práticas que reduzem a erosão do solo, por exemplo, né, como cultivo em nível, curvas de nível, né? Contaminação e perda por nutriente, né? Então, a perda de nutriente do solo, ou até mesmo a contaminação, às vezes, da água, né? Que a gente tem que lembrar que debaixo aqui do solo a gente tem um lençol freático, né? Então, não contaminar isso aí com excesso de nutrientes, por exemplo, com fertilizantes, né? Então, garantindo assim, uma produção saudável. Então, o uso do terraceamento, né, o plantio direto, cobertura vegetal, proteger o solo é importante, né? O uso racional de defensivo agrícola e fertilizante também é muito importante, né? Então, hoje se usa muito também a integração lavoura, agricultura, lavoura e pecuária, é uma forma também ali de garantir a preservação do meio ambiente, controlar pragas também, né, com essa técnica. Então, o agrônomo também pode capacitar produtores, né, e fazer um monitoramento ali das suas áreas, né, o sistema produtivo ali, para reduzir o máximo possível o uso de agrotóxicos, né, ou até fertilizantes que possam ter potencial de poluir o meio ambiente. Uhum. Tanto os programas de capacitação como auditorias ambientais também na área, né? Podem ajudar os produtores rurais na aplicação de defensivos, fertilizantes e no uso mais responsável da água, né? Correto, né? Na verdade, esses programas de capacitação e auditorias ambientais, eles ajudam muito os agricultores a usar, assim, menos defensivo, ou usar de maneira adequada, né, esses defensivos agrotóxicos, fertilizante, até a própria água de irrigação, né, ter uma gestão ali eficiente para evitar o desperdício, né, do uso da água, reduzir também os custos de produção, né? Então, o treinamento, né, é muito importante. Por exemplo, pode fazer treinamento com os operadores, né, os colaboradores, saber calibrar corretamente um pulverizador, né, para fazer a aplicação no modo adequado, operar os sistemas de irrigação para evitar o desperdício de água, né, porque o consumo exagerado de água ali, sem um critério, isso vai prejudicar, sem dúvida, vai prejudicar o meio ambiente, né. Já no caso das auditorias, né, e muitas fazendas estão adotando esse sistema, que é fazer ali diversos programas de monitoramento de tudo que está sendo feito ali na produção rural, seja os insumos que estão sendo consumidos, as práticas que estão sendo utilizadas ali naquela produção, né, e a produtividade em si. Então, é feito o registro, né, de todas as operações, todos os produtos que estão sendo utilizados. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não pode esquecer, né, do cuidado de produtos que são perigosos no meio ambiente, como os agrotóxicos. Então, a Lei 14.785 de 2023, né, que é a Lei dos Agrotóxicos, ela explica bem certinho quais são os cuidados que devem ser utilizados, né, no manejo desses agrotóxicos, como deve ser armazenado, né? Então, um trabalho muito importante também na área ambiental, a orientação para esses produtores, como que deve ser feito ali o seu armazenamento desses agrotóxicos lá na propriedade rural. Então, tudo isso ajuda a ter um monitoramento, né, um controle ali das ações voltadas à produção agrícola e, principalmente, garantir ali a preservação do meio ambiente, né? Uhum. Tá certo. E agora eu chamo a Natália, então, para entrar nessa conversa com a gente. Natália, se apresentar um pouquinho para o pessoal também. Natália, seu microfone está fechado, acho. Agora deu. Obrigada, Laura. Primeiramente, então, também agradecer, né, o convite aí da Químia, do Marçal, em nome da Químia, né, fico bastante feliz a gente estar aí retomando, me sinto muito à vontade, é uma empresa que, como o Marçal já falou, né, já fui cliente Químia e já fui parceira Químia, né, então, da mesma forma também, quem estiver assistindo aqui, que se sinta muito à vontade para fazer perguntas também sobre os temas, e a parceria aí dos meninos, da Laura, né, também, do Sérgio e da Jaqueline, que a gente fizeram aí a organização para a gente estar aqui hoje. E me apresentar brevemente, né, então, eu sou engenheira de alimentos de formação, trabalho há 18 anos na área de segurança de alimentos e qualidade,
E após a minha trajetória aí na indústria, né, eu acabei resolvendo montar minha própria empresa de consultorias. Então, hoje eu tenho uma empresa que ela tem o nome Guide, que vem da palavra guia em inglês, né? Só que a gente abrasileirou a forma de escrever. Então, a Guide, ela traz essa essência do nome guia, né? Guiar. Então, o nosso intuito é sempre estar aqui guiando os propósitos dos nossos clientes, das indústrias, com as nossas auditorias, com os nossos treinamentos e as consultorias. E hoje, mais uma vez aqui, eu acho que é uma curadoria do tema, né? Mas, como eu gosto de dizer, não tem uma verdade absoluta, vamos aqui guiar aí as temáticas e deixar todo mundo à vontade para contribuir também. Uhum. Então, vamos seguir aqui nesse nosso assunto de alimentos e entender um pouco. Agora, antes a gente falou da parte da colheita, né? Falou mais do campo, e agora o que acontece depois da colheita, da jornada. Quando o alimento, depois que ele é colhido, né? Quais são os principais cuidados que dentro das indústrias, as indústrias, no caso, têm que ter para garantir que ele chegue seguro até o consumidor final? Certo. Bom, se a gente for pensar de uma forma prática, né, operacional, o principal detalhe aí, ele já vai ser colhido, a gente já começa com o transporte, né? Então, a gente hoje precisa ter os nossos fornecedores de transportes que prestam esse serviço, que a gente sabe que normalmente não são as empresas, né? Elas acabam contratando serviços terceiros, e a gente ter o conhecimento, né, e as orientações para essas transportadoras, porque dependendo do produto, ele tem algumas condições específicas de temperatura, e a gente tem a questão, por exemplo, quando a gente está tratando de um alergênico, né, nós temos caminhões que carregam soja, carregam feijão e diversos grãos que são alergênicos. Então, acho que o primeiro passo é esse cuidado com as orientações e com a contratação do nosso serviço de transporte, porque ali já não pode ser a fonte da nossa contaminação cruzada, né? Que pode ser química, pode ser biológica, pode ser um alergênico, enfim. E depois a gente começa, né, aí passos extremamente importantes, né, o próprio recebimento e armazenamento. Então, o Sérgio falou da preocupação lá no campo, mas o que a indústria está recebendo está de acordo com o que é o esperado? Então, é importante nós termos uma equipe no recebimento, conhecendo o produto. O que é que eu estou recebendo? E fazer, gente, uma mínima amostragem desse produto, para que a gente possa saber se a gente está recebendo o que é esperado para ter a segurança do produto, uma umidade esperada, uma característica esperada daquele produto. E a gente pensando aqui, né, quando o Sérgio estava comentando, a gente pensa no campo, falando em grão, gente, grãos, assim, ele tem uma questão importantíssima que é o próprio controle de armazenamento. Né? Então, são muitas etapas. Chega no armazenamento, se nós não tivermos um controle de umidade, a gente vai estar exposto ao perigo de uma toxina, de uma micotoxina, né? Então, a gente começa a dar condições para diversos tipos de perigos. E aí, depois, processo é controle de parâmetros de processo, boas práticas de fabricação. Então, assim, de certa forma, o que é importante, assim, para a gente, né? A gente pode falar disso 2, 3 horas aqui dos controles, né? Mas o que eu entendo, assim, que é o macro de tudo isso? O macro é quem está recebendo esse produto ter um fluxo, entender o fluxo e pensar neste fluxo, aonde que pode estar entrando as contaminações cruzadas e conhecer o produto que está recebendo. Este grão que eu estou recebendo, quais são as características dele? Quais são as características intrínsecas que podem acabar ocasionando um crescimento de um micro-organismo? Então, assim, a gente tem que conhecer fluxo de produção e a gente tem que ter muito bem conhecidas as características do produto que está recebendo. E isso, às vezes, eu noto, né, assim, na prática, no dia a dia, que é tudo corrido, a gente parece que chega numa empresa, já estava funcionando aquele documento, aquele manual, então a gente só segue o que é feito. Mas a gente conhece que umidade que é recebida esse produto, o que pode crescer ali, que tipo de micro-organismo e que controles eu vou precisar. Então, se eu pudesse falar assim de forma macro, conhecer o fluxo para entender aonde que pode estar ou aumentando uma contaminação ou introduzindo uma contaminação, e também aí o outro passo que é a gestão dos fornecedores. De quem que eu estou comprando? É de alguém que, como o Sérgio falou, tem essas preocupações?
São de produtores que cumprem com carências? São de produtores que têm boas práticas agropecuárias? Então, a gente também precisa conhecer os fornecedores, que para mim é o passo base, né? Ter um programa robusto, um programa que, né, que realmente consiga mitigar algum risco de homologação de fornecedor. Sim, né? De forma muito resumida, né? Sim, claro. Tem muito o que falar sobre esse assunto. Tem muito que falar, mas também se alguém quiser saber algo, né, algum desses pontinhos específicos, mas sem macro, para mim, essa gestão de fornecedor, conhecer o produto e o fluxo do seu processo para entender aonde vai ter que controlar, né, essa possibilidade de contaminação. Perfeito. E como que a tecnologia tem ajudado nisso? Tem alguma inovação que tem tornado essa cadeia alimentar mais segura e mais transparente para as empresas? Temos muitas, então vamos pensar o seguinte, né? Como tornar isso mais seguro? Primeiro que se a gente for pensar, né, desse início aí, dessa gestão de fornecedor, hoje a gente tem muitos dados, né, que são compartilhados em sistema. Então, a gente pode hoje conhecer muito mais o nosso fornecedor através de dados no sistema, né, dados checklists de auditoria, checklist de aplicação, de produtos, enfim. E o ponto que eu acho principal é quando a gente pega a tecnologia aliada a processos, onde a gente consiga reduzir manipulação, né? Então, não estou falando reduzir o trabalho humano, eu estou falando em reduzir manipulação, contato direto, mão, né? Que a gente sabe que nós carregamos milhões de bactérias. Então, a gente consegue hoje ter muitos processos automatizados que a gente consegue reduzir este contato, que é uma grande fonte de contaminação. Então, acho que isso é um dos grandes trunfos. Outra questão, controles de processo, né? Então, a tecnologia ela ajuda muito com os controles de processo, e esses controles de processo nos garantem muitas vezes que os nossos limites vão estar ali controlados, por exemplo, parâmetros de temperatura, de uma pasteurização, de uma esterilização, né? Então, a gente consegue ter um controle, por exemplo, a gente pode pegar hoje fábricas que possuem uma pasteurização controlada manualmente, né, as temperaturas. E a gente tem fábricas hoje que é tudo em supervisório, com alarmes, que ele mesmo circula produto, né? Então, isso é um grande aliado. Então, é um investimento, sim, mas a gente tem que pensar o seguinte, e se o meu produto não sair, se eu não consigo garantir a segurança ali? A qualidade, ela tem essa questão, né? A gente não consegue perceber, o retorno dela não é tangível. Mas a não qualidade tem um rombo enorme para uma empresa. É um recall, é um retrabalho, é um desperdício de produto, é retomar uma marca, uma imagem, né? Então, a tecnologia pode ajudar também, né, neste aspecto, nos processos. E depois, alguns outros 2 pontos que eu gostaria de citar, que eu acho muito importantes, a questão de rastreabilidade. Então, a rastreabilidade, ela... Hoje em dia, muitas empresas manual, bastante manual, né? Então, nós precisamos, em planilhas, controlar qual é o lote que a gente recebeu lá do Sérgio, né? De uma fazenda, de uma propriedade, de uma lavoura. Acho que fechou o teu microfone, Natália. Ok. Aí. Então, hoje, algumas empresas fazem muito manual, né? Que dia foi o lote da matéria-prima que eu recebi, quando que ela foi para o processo, quando que a gente embalou, quando expediu. Hoje, quem tem selos de segurança de alimentos tem que controlar a rastreabilidade de embalagem. Então, gente, assim, é extremamente difícil saber qual é o lote de uma embalagem, de uma etiqueta que foi no produto. E na mão é muito difícil. Então, também, os sistemas de tecnologia vêm ajudando muito nesse sentido de ter sistemas para isso. Outra questão, classificação ótica de produtos. Hoje existem sistemas que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, no mercado da carne, que as carcaças elas têm que ser avaliadas quanto ao acabamento de gordura, para a gente saber qual destino a gente vai dar, para que mercado vai fazer, que corte, pagamento, enfim, uma série de questões. E hoje isso é feito visual, por pessoas.
né? Então, elas estão olhando carcaça por carcaça, e a questão não é tirar essas pessoas, a questão é otimizar o processo, né? Então, agiliza, a gente pode aumentar a velocidade de abate, então, as empresas, muitas hoje, já trabalham com inteligência para fazer a leitura da carcaça e classificar. E, obviamente, uma pessoa valida isso, mas também temos essa tecnologia aí. E eu tinha falado rastreabilidade, eu ia dizer outro ponto, mas acho que basicamente são esses pontos. Então, acho assim, o que a gente tem que botar na balança? Ah, lembrei. E hoje a gente vê que tem muitas empresas que estão fazendo todos os seus checklists, que nada mais são que evidências, né, do processo, de que tudo foi feito, até para a gente poder, se acontece algo, um recall, ter a história do produto. Muitas já estão implementando os sistemas, né, que são todos de planilhas que migram do papel para o sistema. E o que eu acho melhor disso não é só o trabalho que a gente não vai ter de usar papel, enfim, mas os sistemas, normalmente, eles vão conseguir fazer avaliação de indicadores. Porque o grande problema de empresas que têm muito papel é que a gente preenche papel e faz o que com papel? Nada, guarda na gaveta, arquiva e guarda. E quando a gente já tem um sistema, usa a tecnologia, a inteligência para avaliar os dados, a gente consegue fazer o que é a nossa ideia, né? Melhoria contínua. Avaliar dados, analisar criticamente e aplicar as melhorias. As temidas planilhas, né? Temidas. Tem pavor das planilhas. Mas elas são a história, né? Elas são quem vão provar para a gente. Eu não lembro o que aconteceu 10 de janeiro, a planilha. São essenciais, né? Não tem como fugir. Uhum. E entrando agora, tentando unir a questão ambiental também, né? E outras questões, como é que a gente consegue, na tua opinião, né? Unir, relacionar a segurança de alimentos com o ESG? De que forma que a indústria iria se inserir nesse contexto? Ok. Bom, eu entendo o seguinte, né? Na minha opinião, a relação que a gente pode encontrar nisso é realmente uma relação de ganho, porque hoje, quando a gente fala, né, em ESG, a gente tem lá os nossos compromissos da ONU e a gente tem compromisso com o desperdício de alimentos. Esse compromisso de desperdício de alimentos, se a gente for trazer para dentro da indústria, a gente está falando em desperdiçar resíduos, subprodutos, a gente está falando em desperdiçar reprocessos. Então, assim, só para vocês terem ideia, hoje um dos indicadores, que é o que a qualidade, que foi a área que eu sempre atuei, né? A gente briga muito com a produção, porque a produção a gente fala que tem que apresentar rendimento e a qualidade está lá cobrando, às vezes dificulta isso, né? Então, esse rendimento, muitas vezes a gente sabe que produtos vão fora. Por quê? Porque ou eu não estou entendendo o padrão direito e estou colocando uma parte ali que não era, estou botando fora, ou retrabalhos, né? Teve um erro de etiqueta, tem que abrir todo o produto, aí já tem que descartar. Então, quando a indústria enxergar que esses compromissos de desperdício de alimentos vão entrar, quando a gente olha para a bolha mesmo da indústria, para redução de retrabalho, para reforçar a cultura de não ter retrabalho, né, de não errar com os produtos, de ter um parâmetro controlado, o parâmetro da segurança de alimentos, que é tão importante, também vai resultar, se a gente não cumprir, em produto inseguro descartado, muitas vezes. E isso aí a gente já não está favorecendo o objetivo, né, de reduzir desperdícios, enfim. Então, eu acredito que a relação é muito próxima com a indústria da gente ter esse cuidado, né, fica muito, muito evidente, quanto mais padronização eu tenho e controle dos meus processos, menos produto não conforme que talvez tenha que ser retrabalhado com embalagens fora, ele mesmo fora ou ele mesmo descartado. Então, é uma relação bastante próxima. E hoje eu posso até dizer para vocês que nós tivemos, em 2023, a revisão de uma das normas do Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, na verdade, que chama Esquema FSC 22000. Ele é um esquema que ele é reconhecido pelo GFSI, que é o Food Safety Global Initiative, que é a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. É uma norma de segurança de alimentos
que hoje é extremamente aplicada pelas empresas, abre mercado. É como se a gente dissesse que esta empresa produz de uma forma mundialmente conhecida quando o termo é segurança de alimentos. Essa norma, em 2023, ela revisou e, inclusive, ela já incluiu nos seus requisitos um requisito de desperdício de alimentos. Então, para a gente ver como as coisas uma hora vai chegar, né? Então, eles já estão correndo na frente. A IFS Food, que é outra, que eu digo prima dela, que também é uma norma do Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos, ela já possui também lá no site um checklist, que é uma ferramenta para avaliar como é que estão essas questões aí do ESG. Então, ela tem o IFS ESG Check. Então, é só entrar lá no site IFS Standards, que são as normas de propriedade da IFS, e a gente consegue baixar esse checklist. Então, as normas estão se aproximando. Na IFS, isso ainda não é um requisito auditável. Porém, se já forneceram um guia, um checklist, a gente já sabe onde vai parar, né? E eu acho que a empresa tem que ter uma boa abertura, tem que olhar com os bons olhos. É redução de custos, é redução de desperdício. Tá certo. Prejuízo, né? Prejuízos, com certeza. Sabe assim, Laura, eu não sei se tem aqui empresários, né, mas o que eu vejo no dia a dia, tá? Na minha posição como uma consultora, uma treinadora, uma prestadora de serviços, muitas vezes eu vejo assim, não, esse ano não foi aprovado a tua proposta de treinamento. Aí a gente vê assim, cara, a equipe está sedenta de um treinamento, mas não tem orçamento. Mas a gente não está controlando o processo lá, está abrindo a embalagem, botando fora, né? Então, eu trabalho com muitas empresas que têm processo a vácuo, e a embalagem a vácuo, ela é delicada. E a gente viu horrores de embalagem do fora todos os dias, porque não deu vácuo, não fechou direito. Então, assim, será que a gente não conseguiria o que a gente gastou de embalagem? Que às vezes uma embalagem é 80 centavos, estou jogando aí a mais. Será que a gente não conseguiria, com esse desperdício, contribuir já para a questão ambiental? E é isso aí que vai me dar orçamento para me capacitar a minha equipe. Então, tem que fazer a conta. Sim, com certeza. Agora eu queria chamar o Sérgio novamente para a conversa. Queria saber a opinião de vocês dois, né, agora, sobre como que, para vocês, como que a gente conseguiria equilibrar, né, a produtividade, a segurança alimentar e a sustentabilidade. O que vocês acham? Olha, Laura, eu não sei, mas eu acho que da minha parte, eu até falei, não pensei nessa pergunta aí, mas exatamente isso, o equilíbrio está aí, né? É a gente fazer a conta. A conta não fecha, eu só desperdiçar. E aí tem outras coisas que eu estou sedento de recurso financeiro para investir, não tenho. Então, acho que a sustentabilidade, ela já vem para isso. Use melhor o seu recurso. E o que sobrar é lucro, a gente vai fazer crescer, a nossa equipe vai investir em tecnologia, em todo o resto que a gente está falando, em capacitação. Com certeza. Não sei como é que é a opinião do Sérgio, né? Sim, complementando, né, o que a Nathalie falou, de modo geral, né, então a gente pensa assim, equilibrar, né, a produtividade, a segurança alimentar, né, sustentabilidade, mas é que a gente produzir mais alimentos, né, com o menor impacto ambiental possível, né, e isso pode ser alcançado com tecnologias e práticas sustentáveis, né, o uso da agricultura de precisão, ela traz isso, né, porque ela usa sensores, drones, né, tecnologia para deixar mais eficiente o modo produtivo, né. A integração lavoura, pecuária e floresta também, né, como eu tinha mencionado antes, otimiza o espaço ali, produzindo aí celulose, produzindo carne, né, grãos, então melhora, né, o uso do solo. A própria técnica de plantio direto, bem difundida no Brasil hoje também, né, ela conserva ali o solo e permite melhorar, né, aumentar a produtividade. Então, isso reduz, né, as perdas e desperdício, né, então investir também na agricultura familiar, que ela é responsável aí por boa parte, né, dos alimentos básicos que a gente tem na mesa hoje, né, também adotar energias renováveis, a gente vê muito nas pequenas propriedades o uso de placas solares, né, como fonte de energia elétrica, então isso é uma forma de aproveitar, por exemplo, a radiação solar, né, produção de energia, biogás também muito utilizado.
Então, assim, de modo geral, isso é possível ser feito, porque a gente lembrar na década de 90, né, eu vou dizer um pouco da realidade nossa aqui do Mato Grosso, na década de 90, para essas grandes culturas, vou dar o exemplo da soja, a produtividade era em torno de 1.800 quilos por hectare. Né, e usava muito plantio convencional, com várias operações agrícolas. Várias operações agrícolas quer dizer que o uso do trator ali emitindo o CO2, né, a fumaça para o ar. Hoje, com plantio direto, reduz as operações agrícolas, né, diminui o consumo de combustíveis fósseis, e hoje a nossa média de produtividade aqui são 4.000 quilos tranquilo, né? Então, olha como é possível, na mesma área, você aumentar a produtividade, produzir mais alimento e reduzir o impacto ambiental. Então, é importante e é possível fazer isso, né? Complementando o que a Nathalie disse. Eu tenho um exemplo, Sérgio, deu o exemplo, né, do trator aí nos anos 90, e aí para vocês verem como eu estou falando do básico, do simples na indústria, né? Quando a gente tem isso como requisito, eu já tive a oportunidade, né, de ter como exemplo um cliente que ele tinha que aplicar o requisito, né, de desperdício de alimentos, que é o DFSC, e eles simplesmente eles fizeram um levantamento, que é o que normalmente a gente né, orienta a fazer, de todos os pontos da linha que eles estavam perdendo por motivos bobos o produto. E é um produto, uma linha com muitas esteiras e produtos nuts. Então, eles vão de uma esteira para outra, e esteiras antigas, esteiras com folga entre uma e outra, com questão de manutenção, muito procedimento que passa de uma caixa para outra, e eles levantaram o que eles gastavam só nisso aí, o que perdia de produto. Então, assim, gente, às vezes não é assim, não estamos falando de nossa, mas a gente tem que investir para isso. Não, vai lá no teu processo e começa a olhar todos os gargaluzinhos, o detalhe, e soma para ver, faz um levantamento no mês, quanto que está perdendo. Muitas vezes não é custo, né? É investimento. Uhum. Às vezes o dinheiro que tu está necessitando agora, o orçamento que tu não tem, é porque tu está desperdiçando por detalhezinhos durante a produção. Perfeito. Detalhes. E, na verdade, aí a gente entra muito tanto nas boas práticas da fabricação, quanto nas boas práticas agropecuárias, né? Eu digo que as boas práticas são o guarda-chuva para o produto final, né? Então, tem como tu ter uma proteção se tu não cuidar, não tiver as boas práticas bem aplicadas, né? E os desafios, por exemplo, a gente tem produtores rurais, né? Tem tanto produtores rurais quanto indústrias. E quais são os principais desafios, assim, para vocês, que eles encontram para enfrentar essas legislações de segurança alimentar? Como é que isso pode afetar a questão da relação deles com o consumidor final? Quer começar, Sérgio? Vamos lá. Como do campo para dentro. Sem problema. Então, assim, os principais desafios, né, que os produtores rurais e industriais enfrentam, né, para cumprir a legislação de segurança alimentar, estão ligados mais a essa complexidade de norma que a gente ainda tem no Brasil, né, os custos de adequação também, volta e meia as normas mudam, então tem que ser adequado, isso demanda, né, de investimento, e manter ali os padrões de qualidade consistentes também, em todas as etapas de produção, né. Então, assim, deve-se ter rigor nas exigências sanitárias de rastreabilidade, né? Preciso garantir que cada produto que tem uma origem de processamento controlado, né? Que a demanda do sistema seja eficiente, né? E o investimento em tecnologia atenda essa eficiência, né? A infraestrutura e capacitação também é muito importante, porque muitos pequenos e médios produtores, né, carecem, às vezes, de instalações adequadas, né, para atender essas normas, e precisa de equipamento moderno, treinamento. Então, há necessidade também de ter, pelo menos, linhas aí de crédito ou condições que esses produtores possam atender, né, essas legislações, né. E custo de conformidade, né, adequar legislações nacionais, né, internacionais. Hoje a gente tem Anvisa, o Ministério da Agricultura, tem as normas ISO, tudo isso também é um pouco oneroso, né, principalmente para o médio e pequeno produtor ali atender, né. A fiscalização e padronização também, às vezes, não é tão eficiente, não é o suficiente para garantir
essas qualidades que a gente que é necessário demandar, né? Então, esses desafios impactam diretamente na confiança do consumidor, né? Os falhas na segurança alimentar aí pode causar contaminação, né? Fraudes, recal. Então, isso cria um pouco aí de um ponto de interrogação na cabeça do consumidor, né? Eu concordo com o Sérgio quando ele fala na complexidade, né, das legislações, na linguagem, às vezes, excesso, dificuldade de acesso, e a questão que ele falou também, talvez até mesmo da fiscalização. Mas eu complementaria também com coisas que eu vejo bem no meu dia a dia, sabe? Algumas dores que eu vejo, assim. Eu costumo falar, né, que eu me coloco muitas vezes quando eu era uma profissional ainda mais imatura lá, e eu digo muitas coisas, para mim, elas eram alma, e legislação era uma delas. Que eu digo, o que é uma alma? A gente sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Né? Então, assim, eu vejo que para mim, assim, é a principal dor que eu vejo é isso. A gente tá lá, tá escrito, só que a gente sabe que tem, mas aí por que a gente não pega, não lê, não estuda? Porque a gente, muitas vezes, eu digo, a gente é profissionais lá dentro da indústria, né? E eu falando aqui pela área que eu tenho contato, que é a área de qualidade, ela tá fazendo 1001 coisas, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu entendo que falta muito conhecimento. Eu digo, às vezes, não é o dolo, é a falta do conhecimento. Muitas vezes a gente olha algum alimento com um rótulo ali, uma coisa esquisita, né? Ou a gente vê, às vezes a gente não é uma fraude, é uma falta de conhecimento. E aí, mas deveria estar com a porta aberta, deveria estar com aquele produto no mercado? Não deveria, mas também tem a questão da fiscalização, enfim, em outras questões. Mas é a falta do conhecimento. A gente contrata um profissional, dá várias coisas para ele, se a gente não investir em capacitação, se ele não tiver uma boa gestão de tempo. Então, assim, eu entendo, eu trabalho muito com essa área, que não é só uma questão, como a gente fala, de hard skills, né? Também é uma questão de soft skills, de habilidade, de saber gerenciar seu tempo, de conseguir parar, ler. E eu vejo que isso hoje, no dia a dia de uma indústria, é uma loucura, né? Como a Laura falou, as temidas planilhas. Por que as temidas planilhas? Porque às vezes são 50 planilhas para preencher e tu não tem tempo de fazer outra coisa. E eu vejo, às vezes eu vou dar consultoria, gente, eu acho assim, ou eu vou dar um treinamento, e eu já fico pensando, meu Deus, tem que dar algo a mais, tem que dar algo a mais, e quando eu chego lá, meu Deus, mas na verdade era o beabá que não sabiam. Eu fico, nossa, mas não sabiam. Não sabiam, por quê? Porque às vezes as pessoas não conseguem parar para ver. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que as coisas têm que ter planejamento, não é só execução. Então, para mim, a dificuldade de legislação, além do que o Sérgio falou, do alto custo, porque quando a gente pede um orçamento para a casa da gente, é X. Quando a gente fala que é para a fábrica, é X vezes 20. Então, além do custo, entendo que precisa planejamento. Uma legislação mudou, precisa de um tempo, uma pausa para ler, reler, entender, fazer talvez um treinamento, discutir com um colega, revisar um procedimento, treinar a equipe. Então, acho que a gente precisa dar um olharzinho para isso também, falando das dores que eu vejo, né, com os meus clientes, na minha experiência. Sim. E mais um detalhe, né? O porquê. Por que isso está acontecendo? Como que eu posso melhorar? Sempre tenho que melhorar. Exatamente, lá, muito bom. E como é que o consumidor final ele poderia contribuir para essa segurança alimentar? O que você me diz? Olha, eu vou falar uma coisa, Laura, para depois, né, quem é meu cliente de treinamento não dizer que eu estou me contradizendo. Mas eu sempre falo assim, ó, eu pego um produto, quando eu estou dando um treinamento, eu sempre mostro o produto e eu digo assim, vocês deixariam de comprar esse café aqui? Vocês acham que ele está com algum problema de qualidade? Vocês estão enxergando algum problema nele? Vocês estão enxergando alguma contaminação? Então, assim, eu entendo que o consumidor, ele não deve ser o responsável de saber se aquele produto é ou não seguro. A responsabilidade é da indústria. O produto está com rótulo, saiu da tua fábrica, tu que tem que dizer. A gente vai no mercado, escolhe um produto, a gente acredita que ele é seguro.
né? A gente acredita que a empresa colocou algo seguro, que ela cumpriu com essas legislações que a gente falou. Então, eu entendo assim, ó, a grande responsabilidade para mim é da indústria. E o consumidor, como que ele pode ajudar, né, contribuir? Aí seria a educação também, o conhecimento, né? Então, saber o que ele está comprando, comprar, como a gente fala, comprar de marcas conhecidas, enfim, mas que para mim também, a marca conhecida, se ela não for responsável, ela vai estar mascarada numa embalagem bonita. Então, acho que é isso, é com essa cobrança, com ele ter um pouco de conhecimento, né? Ele apostar naquelas empresas que ele crê que são idôneas, mas eu reforço, para mim, a responsabilidade realmente é da indústria. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Sérgio? Pulei uma parte, espera aí. Óbvio, né, gente? Quando a gente compra, nós mesmos, às vezes, somos por isso que eu digo que tem que ter educação e conhecimento, né? Eu mesma sou uma, né? Sei a regra. Quem nunca, né, comprou um produto no mercado e aí foi fazer várias coisas com o carro, no sol, no verão, e aí já não está mais naquela temperatura que a indústria indicou, né? Então, também a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Mas só um parênteses, mas para mim começa com a indústria mesmo. Uhum. Então, complementando, né, seria bem essa linha de raciocínio mesmo, né, a gente tem o consumidor, ele tem uma escolha consciente, né, quando a gente fala assim de origem conhecida, a gente fala em produtos industrializados, né, que na embalagem, tem ali as informações, né, da produção daquele produto. Quando a gente pensa mais assim, por exemplo, produtos mais in natura, né, como verduras, legumes, frutas, né, procurar ali produtos que tenham pelo menos um selo de inspeção, alguma coisa nesse sentido, né? Ver se a validade desses produtos também estão em dia, ver como está esse alimento em si, né? Então, assim, dessa forma, o próprio consumidor, ele estimula o setor produtivo, né? E setor produtivo, eu falo agricultura e indústria, a ser mais responsável, né? Com toda a cadeia produtiva e ter produto que atenda ali o consumidor. Porque a indústria vai ver, olha, se um produto ruim, de péssima qualidade, não vai vender. Então, essa é uma forma aí do consumidor, né, educar, podemos assim dizer, esse setor produtivo, né. O armazenamento, preparo também tem que ser seguro, né. Mesmo o alimento produzido dentro de normas, né, pode se tornar inseguro se não tiver um bom armazenamento, um bom preparo, né? Isso, a indústria é muito responsável por isso também, porque grande parte dos alimentos ela recebe in natura, vai industrializar para ser fornecido aí para o consumidor, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de indústria, manter sempre produto refrigerado, né? Quando há necessidade, a asepsia, né, de frutas e verduras tem que ser adequada até para evitar essa questão da contaminação cruzada, né? E o consumo responsável, né, sustentável também de produtores, né, dos consumidores, né, perdão, que dá preferência em produtos mais locais, né, que reduz aí o desperdício com o transporte em si, fortalece, né, ali a segurança alimentar ali, e a preservação ambiental da localidade, salva suas exceções, né, vou dar um exemplo aqui para o Mato Grosso, se a gente quiser que uma nectarina, uma pera, sei lá, um pêssego, né, aí tem que vir aí do sul, porque aqui para nós não tem. Mas é uma forma, né, da gente, nós como consumidor, ter um pouco de consciência, né, do que a gente está comprando, né, porque a gente não pode esquecer que a gente está pegando um alimento lá no supermercado, a gente está levando para a gente comer, para dar para a nossa família, né, então isso também é uma preocupação que nós temos que ter, e isso vai ajudar, de modo geral, todos, né, porque a indústria ela vai procurar formas de se adequar, o produtor também, e a gente tem que pensar na questão também ambiental, né? E isso vai contribuir com a questão ambiental, diminuir, mitigar ali os impactos ambientais do setor produtivo. É um ecossistema, né? O Sérgio falou de selos de inspeção, me vem aquela pergunta que sempre vem em treinamentos, né? Ah, mas ninguém nunca morreu comendo isso. Meus avós viveram... Que bom, né, que não conhecem alguém que morreu por isso, né? Para começar, que às vezes a gente não sabe nem do que morreu, né? Exatamente. Naquela época ninguém sabia do que morria, né? E aquilo, né, Laura? A gente fala, quando a gente está na área da qualidade, que a gente tem os grupos vulneráveis, né? As pessoas doentes, idosos, pessoas que estão com a imunidade mais baixa.
E aquele produto não está ali escancarado na prateleira dizendo somente para pessoas que estão com um sistema forte. Não. Eu estava dando um treinamento para uma cooperativa que produz, né, uma cooperativa lá de aves, de carne de frango, e como a gente fala, o que a gente dá, né, quando para comer, o que a gente come quando a gente está meio ruim, meio doente? Uma canjinha de galinha. Então, assim, já está com a imunidade lá embaixo. Imagina se esse frango que a gente não sabe para quem está vendendo. Sim, exatamente. E eu penso também na questão do consumidor final. É claro que a maior responsabilidade é de quem fabrica o alimento, né? Mas quando o consumidor ele adquire aquele alimento, se ele viu que não está em condições, que ele deveria receber aquele alimento, que se na prateleira do supermercado aquele alimento não está em condições, ou aquele grão, aquela fruta, aquela hortaliça, ele tem que reclamar. Essa informação deve chegar para quem comprou esse alimento, para quem fabricou esse alimento, sabe? Então, porque isso deve chegar até a indústria para que elas consigam melhorar os processos e não cometer mais esses erros, né? Com certeza. E chegar com informações, né? Porque às vezes as equipes, elas querem até investigar, mas a gente não consegue porque, tinha um corpo estranho. Tem a foto? Não tem. Tem o lote, né? Só que por isso que eu falo que a gente está falando de pessoas que são, né, trabalham na área, por isso que eu acho que a gente tem que ter mais educação para os consumidores, né? Com certeza. Bom, queria ver agora, eu não tenho mais perguntas, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses assuntos. Queria ver se Posso tem falar um pouquinho, pessoal? Pode, sim, Marcelo. Acompanhando vocês aqui, estava tendo uma aula, pouca gente sabe, mas eu comecei na área de alimentos, daí quando eu conversei com a Nath, eu vi que não era para mim, que eu não sabia nada, daí eu desisti. Meu primeiro emprego foi na indústria de alimentos, e eu vivi assim, ali eu vi a importância, né, da segurança de alimentos. Claro que eu fiquei na indústria, mas deu para perceber a importância de um trabalho sério, né? E foi numa indústria de alimentos que eu tive a ideia de colocar a Químia, porque eu contratei um serviço para me atender num dos requisitos, num dos tópicos do Manual de Boas Práticas de Fabricação, e eu vi o nível de serviço que estavam me entregando, e eu falei, cara, se esse é o nível, eu mesmo vou começar a fazer isso, porque eu consigo fazer melhor. Então, de certa forma, a Químia foi numa época que eu trabalhava numa fábrica de alimentos. Legal. Eu achei que eu soubesse mais ou menos disso, mas daí quando eu conversei com a Nath, eu vi que eu não sabia era nada. Eu tinha muito que aprender, então eu falei, vou ficar só na área ambiental mesmo, que é onde eu me sinto mais à vontade. Mas foi uma aula ouvir vocês aqui, tá? Recapitulei muita coisa da época que eu trabalhei na indústria de alimentos. E assim, eu espero que para todo mundo aqui tenha sido tão enriquecedor como foi para mim ouvir vocês. E eu acho que talvez a gente tenha que retomar alguns projetos aí também, né, Nath, de curso, treinamentos. A gente viajou o estado inteiro dando curso, né? Quer dizer, a Nath dando curso, né? Eu era assistente, né? Agora estava só comprando chocolate para nós. Isso aí. Coffee break. Isso aí, eu cuidava do coffee break. Ótimo, tem que ter. Então, assim, pessoal, fique à vontade aí, quem tiver dúvidas, né? Mas da minha parte, gostei muito, assim, parabenizar. A Nath eu já conhecia, já conheço o trabalho dela há muito tempo nessa área, então sabia do nível de conteúdo que ia entregar, mas queria parabenizar o Sérgio e a Laura também, né, pela condução. Eu achei muito, muito interessante a visão que vocês trazem dessa questão de segurança de alimentos e essa visão lá do início, né, lá da terra ao prato. Achei muito interessante essa visão. E lembrando, né, pessoal, complementando um pouco o que a Laura falou ali, uma coisa que a gente usa na área ambiental e serve muito para a área de produção de alimentos é resíduo é ineficiência, né? Então, se tu partir desse princípio, muitas das coisas da indústria, tu já começa a olhar diferente. Se está tendo desperdício, é porque tu está sendo ineficiente, de alguma forma. Seja no retrabalho, seja na própria perda da produção, seja num lote que saiu errado. Então, pensar dessa forma ajuda também
a combater e a melhorar a qualidade do que a gente entrega de produto final para o consumidor, né? Então, esse é meu comentário. Não foi muito grande, mas foi um comentário. Certo? Eu não sei se o pessoal tem dúvida, eu sei que a Jaque colocou uma série de recadinhos aí no chat. A gente desenvolveu, tá, pessoal? Só para reforçar, quem quiser tirar mais dúvidas sobre o assunto, de uma forma prática, rápida, a gente desenvolveu dentro da LIA, a LIA é a nossa inteligência artificial, e dentro da LIA tem uma outra inteligência artificial que é especialista em segurança de alimentos. Então, quem quiser tirar dúvidas lá, a Laura foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento dessa IA, pelo treinamento dela. E quem quiser tirar dúvidas sobre segurança de alimentos também pode consultar ali, de uma forma prática, rápida, de uma forma simples, tá? Não se compara com o conhecimento principalmente da Nath aqui, que eu sei o que ela faz aí há muitos anos. Bom, vamos fazer um duelo meu e da Lia. Hã? Um duelo meu e da Lia. Ah, não, a Lia perde. Gente, as inteligências, elas não estão aí para nos substituir, mas eu acho que até para a gente ampliar, né, a nossa visão e complementar as nossas falas, eu acho que tudo é válido. Isso aí. Já que o pessoal tem dúvida aí... Por enquanto, ninguém me mandou nada, pessoal. Quem quiser enviar a sua dúvida, eu posso ler, ou se alguém quiser abrir o microfone, fica bem à vontade, tá, pessoal? Fiquem à vontade. O pessoal está elogiando aqui a palestra, e vou aproveitar também para agradecer, né, ao pessoal aí que, né, participou. Deram uma ideia aqui, ó. Colocar a Nathalie para treinar a Lia. Olha aí. Ai, que legal. Vamos sim, vamos fazer. Pois eu ia mandar uma surra, Deus o livre. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que era isso, então, Jaque. Era isso, então, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos, né? Foi ótima a conversa. Muito obrigada por todos que participaram e até a próxima, então.